Fala pessoal, e aí? Nossa aula de hoje é sobre polígonos regulares. Basicamente, iremos estudar o quadrado. O objetivo da nossa aula é identificar e nomear e caracterizar polígonos regulares e seus elementos, determinar a área e o perímetro de um polígono regular. Bom, pessoal, eu coloquei aqui uma definiçãozinha que é assim: possui todos os seus lados iguais e todos os seus ângulos congruentes. E fiz aqui o desenho, com a ajuda do computador, fica bem mais fácil fazer isso aqui. Fiz o desenho dos principais polígonos regulares, ou seja, aqueles que mais aparecem nas questões de vestibulares, questões do Enem, que é o quadrado, que é o triângulo equilátero e o hexágono regular. O polígono regular ele possui todos os lados de mesma medida e os ângulos congruentes, ou seja, o quadrado, por exemplo, os ângulos internos são de 90 graus, no triângulo equilátero, para fechar aquela soma de 180, cada ângulo interno aqui é 60 graus. Eu tenho aqui o hexágono regular, que é a junção. Se você desenhar aqui todas as diagonais passando pelo centro, você vai perceber a junção de triângulos equiláteros. Então, conclui-se que esses ângulos aqui, os ângulos do hexágono regular, se você utilizar aquela formulinha para saber a medida do ângulo interno, você vai perceber que eles são congruentes. E os lados de mesma medida. Eu coloquei aqui também exemplos de polígonos irregulares. O conhecido aqui, o triângulo retângulo. Ele aqui dá para ver que ele é um triângulo retângulo e escaleno, Ele tem os três lados de medidas diferentes. Nós temos aqui o losango, bem conhecido, que está lá na bandeira do Brasil. Ele tem os quatro lados de mesma medida, mas ele não é regular porque os ângulos internos eles não são congruentes. Os pares de ângulos, sim, ângulos opostos. Então, se eu pegar esse ângulo aqui, por exemplo, com esse que se opõe, vamos supor que se esse aqui tem 120 graus, esse aqui também é 120 graus, o que se opõe é a mesma coisa. Então, se esse aqui, por exemplo, é 60 graus, esse também é 60 graus, o que se opõe em mesma medida. Então, se você comparar todos eles, não são de mesma medida. Os pares opostos, sim, ok? Então, ele deixa de ser polígono regular. Já o retângulo, por exemplo, ele tem os quatro ângulos também de 90 graus, assim como o quadrado, porém os quatro lados não são de mesma medida. Eu tenho lados opostos, paralelos, de mesma medida, é o que ocorre no quadrado, porém o quadrado, o que ocorre com ele é que os quatro lados são de mesma medida. Aqui nós temos pares de lados opostos de mesma medida, ok? Aí eu fiz esse desenho aqui, pois o nosso foco hoje é o quadrado. Então olha só, pessoal, vamos estudar hoje nessa aula o quadrado. Então veja bem, aqui está o desenho bonitinho com um exemplo para a gente resolver aqui, mas eu vou primeiro trabalhar com vocês aqui a ideia do quadrado aqui na mão mesmo, o desenho na mão, para a gente entender. Se eu tenho aqui, tá aqui o nosso quadrado. Se eu quero calcular, por exemplo, o perímetro dele, o que é o perímetro? Bom, o perímetro é a soma dos lados. A representação de perímetro é 2π, então eu tenho 4L. Se eu chamar aqui de L, aqui de L, aqui de L e aqui de L. Então, eu tenho lado, mais lado, mais lado, mais lado, L mais L mais L mais L, 4L, 4 vezes L. Então, essa é a formulinha do perímetro. Se eu quero calcular, por exemplo, a área dele, a área seria o quê? Lado vezes lado ou L ao quadrado. Basta pegar lado vezes lado ou L ao quadrado. Então, essas são as duas formulinhas para tanto para o perímetro como para a área. Aqui nós temos a diagonal, eu vou desenhar essa, tanto faz desenhar essa ou essa daqui, eu vou desenhar esse sentido aqui. Então isso aqui é a diagonal do quadrado, vou chamar de D. Nós já vimos que para a diagonal, basta eu fazer o seguinte aqui, D igual. Eu vou pegar desenhando essa diagonal, eu tenho dois triângulos aqui simétricos, então eu vou pegar aqui esse de baixo. Aqui é 90 graus, Todos os ângulos do quadrado são de 90 graus, então aqui seria a hipotenusa, que é D ao quadrado igual a L ao quadrado, a soma dos quadrados dos catetos, mais L ao quadrado. Então, nós temos que D ao quadrado é L ao quadrado mais um L ao quadrado, 2L's ao quadrado. Esse 2 passa para lá, vai ficar raiz de 2L ao quadrado. Repare que eu não coloquei mais ou menos, até porque a gente está trabalhando com medida de comprimento, só interessa a raiz positiva. Então, esse 2 aqui do L, eu vou aqui, dividir aqui com o índice da raiz quadrada. Então, L sai, fica L raiz de 2. Então, para todo quadrado, a sua diagonal é calculada pela fórmula L raiz de 2. Se o lado é 10, eu tenho 10 raiz de 2. Se o lado é 6, eu tenho 6 raiz de 2, ok? Bom, se eu desenhar agora aqui, pessoal, veja bem. Eu vou desenhar aqui uma circunferência, todo quadrado, todo polígono regular, ele tem... Você pode imaginar uma circunferência que circunscreve
que circunscreve significa tangencia os seus vértices aqui, ó. Faz bem esse movimento aqui, ó. Olha aqui, tocou, hein? Aqui, aí vem, vem. Então eu vou falar aqui da circunferência, a circunscrita primeiro. Circunscrita é a que circunscreve, a que tangencia nos vértices, ok? Do quadrado. Então vamos falar do comprimento dela. A circunscrita, pessoal, veja bem aqui, ó. Se eu reparar bem, olha só, a diagonal aqui, a metade da diagonal aqui, ó, é o raio da circunferência que circunscreve. Repare que tangencia. O que é o raio? É a distância do centro até esse ponto aqui, ó, que pertence à circunferência. Lembrando que a circunferência é essa casquinha. Essa diagonal aqui, ó, se eu dividir por 2, eu tenho raio. Para o raio, eu vou colocar aqui, ó, é diagonal dividido por 2. Essa fórmula você acha o raio. Eu vou chamar de Rzão por ser a circunferência que circunscreve. Então, o comprimento a gente já sabe que é 2π Rzão. Vide aulas anteriores aí que nós já tivemos esse ano. Então, o comprimento é 2πr, ok? Rzão, porque eu estou falando agora da circunferência que circunscreve. Para o comprimento, eu tenho essa fórmula, 2πr. Agora, para a área, no caso do círculo, né? Eu vou encarar isso daí como círculo. Veja bem, deixa eu arrumar direitinho, vamos lá. Então, quando eu mudo para o conceito de círculo, eu entendo toda essa região, inclusive a casquinha, que é a circunferência. Então, para a área do círculo, eu tenho π Rzão ao quadrado. Beleza? Tranquilo? E para o raio, basta dividir a diagonal do quadrado dividido por 2. Lembrando, todo polígono você entende uma circunferência que circunscreve, ou quando você encara como círculo, né? Toda a região. E também uma inscrita, que eu vou fazer aqui com a caneta vermelha. Olha só, pessoal, né? Tá bem. Imagina que isso daqui é uma circunferência agora. Então, agora a gente vai falar da inscrita. Aqui tá dentro. Primeiro conceito aí, pessoal, eu quero que vocês guardem, é o apótema. Presta atenção, hein? Apótema é o raio da circunferência inscrita. Então, eu vou chamar de Rzinho. Olha só, pessoal, aqui é o centro, tá? Se eu desenhar aqui, ó, veja bem, se eu pegar aqui o centro desse quadrado e bem aqui no ponto de tangência da tangência onde toca aqui, ó, no lado do quadrado, repare o seguinte, que essa distância eu vou chamar de Rzinho, é a metade de L, ou seja, é o lado do quadrado dividido por 2. Essa fórmula é o apótema do quadrado. Guarda bem essa fórmula aí, tá bom? Vamos lá, vamos agora pensar no comprimento dela, né, da circunferência inscrita. Então, o comprimento, nós podemos dizer que é o quê? C igual a 2π Rzinho agora, tá? Vou chamar de Rzinho. E a área, para a área, eu vou dizer que é área igual a π vezes Rzinho. Ok? Essas são as fórmulas que nós iremos trabalhar. Eu mostrei aqui tudo para vocês, tudo envolvendo o quadrado e as circunferências que inscreve e que circunscreve. No caso da área aqui, eu estou falando de quem? Do círculo, tá, pessoal? Tentando ser rápido aqui, eu não posso esquecer desse detalhe para vocês. Quando eu falo área, eu estou entendendo toda essa região aqui, ó, desse círculo inscrito, inclusive a circunferência dele, do círculo, ok? Então, é isso. Nós temos essas fórmulas, diferenciando Rzão para a circunferência que circunscreve. Posso calcular que jeito? A diagonal do quadrado dividido por 2. Para o raio da circunferência inscrita, toca aqui, ó, tá dentro, que toca nos lados aqui do quadrado, o R é o lado dividido por 2. Vamos para o exemplo agora. Um quadrado possui lado 6 centímetros. Eu coloquei já o desenho pronto, bonitinho do computador, para a gente entender. Então, esse lado aqui vale 6, ó. Tudo 6, né? Do quadrado. Ele pede, obtenha o seu perímetro, a diagonal, sua área e também a área e o comprimento das circunferências inscritas e circunscritas. No caso, a área do círculo, tá? Isso aqui é um pouco de pressa para a gente agilizar o processo aqui, o vídeo não ficar grande. Então, primeiro vamos trabalhar com o perímetro. No caso, o perímetro do quadrado. Então, para o quadrado, que é a soma dos lados, o perímetro será o quê? 2π igual a 4L. Como o lado vale 6, então eu tenho 2π, que é 4 vezes 6. 2π igual a 4 vezes 6, que dá 24. É centímetro, ok. Centímetro. Beleza. Agora, para a área do quadrado. A área desse quadrado.
Então, a área é L ao quadrado. Como o enunciado fala que o lado desse quadrado é 6, então nós temos que 6 elevado ao quadrado, eleva ele ao quadrado. 6 vezes 6 que dá 36 centímetros quadrados. Cuidado, hein? Não esquece, quando se trata de área, eu estou trabalhando com duas dimensões, então é centímetro quadrado, já que deu a unidade de medida aqui centímetro. Beleza, agora ele pede a diagonal. A diagonal do quadrado, como eu já falei, simples, é L raiz de 2. A diagonal será o quê? Eu vou pegar o lado que é 6 e colocar aqui do lado da raiz de 2, centímetro. Fechou, beleza. Então, nós já fizemos o perímetro, a diagonal, a área. Bom, agora ele pede aqui a área e o comprimento das circunferências inscritas e circunscritas. Vamos falar da inscrita primeiro. Circunferência, vou fazer caneta azul, circunferência, a inscrita. Então, pessoal, olha só. Para o comprimento é 2π Rzinho. Eu preciso do Rzinho. Como que eu calculo esse Rzinho? Nós já falamos lá. Eu vou pegar o Rzinho, é a metade do lado. Olha aqui, ó. É o apótema do quadrado, tá? Guarda esse termo aí. É L dividido por 2. Eu estou anotando aqui em cima, hein? O raio da circunferência inscrita é 6 dividido por 2. Então, R é o quê? 3 centímetros. Bom, pronto, eu tenho um Rzinho. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó. Comprimento é 2 vezes π vezes 3. Então, 2 vezes 3, 6π centímetro. Esse é o comprimento da circunferência inscrita. Agora, a área do círculo, tá? Agora eu estou encarando como círculo. Inscrito. Toda a região. Não só a casquinha agora. A área é π Rzinho ao quadrado. Então, a área vai ser o quê? Π vezes o Rzinho, que nós achamos que é o apótema do quadrado. Guarda esse conceito. 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9π centímetros quadrados. Então, nós já temos a área e o comprimento da circunferência e encarando como círculo a área dele. Agora, a circunferência circunscrita. Aqui está de fora. Circunferência circunscrita. Então, vamos para o comprimento, tá? Vamos para o comprimento. Comprimento é 2π Rzão. Então, o comprimento vai ficar 2 vezes π. O Rzão, nós não temos esse Rzão aqui, ó. Olha aqui, ó. Essa medida. Nós sabemos que é a metade de quem? Da diagonal. Então, o Rzão, bem no canto aqui, ó, vamos aproveitar o canto, eu vou pegar a diagonal e dividir por 2. Então, vai ficar, como a nossa diagonal é 6 raiz de 2, dividido por 2, pega esse carinha multiplicando a raiz e divide. Então, Rzão, 6 dividido por 2 dá 3 raiz de 2 centímetros. Esse é o raio. Então, aqui 2 vezes π vezes R, que é 3 raiz de 2, ok? Esse é o raio da circunferência que circunscreve. Nós estamos calculando o que aqui, pessoal? É o comprimento da circunferência. Eu estou encarando só a casquinha, tá? Eu quero só o perímetro dessa circunferência, que é o comprimento. Isso é igual a 2... já poderia ter multiplicado aqui, vamos lá. 2 vezes 3, que dá 6. Eu vou colocar aqui, ó. 6π, faz assim, ó. Eu tenho aqui, ó, 2 vezes 3, que dá 6 raiz de 2 π centímetros. Então, esse é o comprimento, tá? Não esquece do π, deixa o π, tá? Se a questão pede, aí você substitui. Agora, vamos para a área dele. Agora, a área, no caso, encarando como círculo, tá? Vou fazer aqui mais em cima. A área do círculo circunscrito. Então, a área é π Rzão. Nós já temos que é 3 raiz de 2, então vai ficar π vezes 3 raiz de 2, coloquei no parênteses, observe, ao quadrado. Então, a área vai ficar π, esse 3 eleva ao quadrado, dá 9, raiz de 2 ao quadrado fica raiz de 4, raiz quadrada do 4, 2. Então, a área vai ficar 2 vezes 9, que dá 18π centímetros quadrados. Essa é a área do círculo, encarando toda essa região aqui, inclusive a própria circunferência que circunscreve, ok, pessoal? Então, tá aqui resolvido os exemplos. Nosso polígono regular de hoje foi o quadrado. Eu escolhi, nós iremos trabalhar ao longo aí das aulas, né, os 3 polígonos regulares que mais aparecem nas questões. A próxima tela são as atividades. Valeu? Então, e atividade 1, atividade 2... atividade 3 e a atividade 4. Valeu, pessoal? Lá no grupo eu estarei postando também essas atividades. Valeu!